minha apostila aqui que ressurgiu das cinzas, estava desaparecida. Vou fazer uma aqui, ó, de dilatação. Deixa eu ver se eu consigo. Uma da nossa querida Universidade Federal, tinha uma aqui da Federal um tempo atrás. Deixa eu ver se eu reconheço ela. Que tinha um rebite sendo colocado num furo, e ele falava da relação entre o tamanho do rebite e o tamanho do orifício. Engraçado, não vejo ela aqui, mas tem que ter, né, uma dilataçãozinha aqui, né? Deixa eu ver. Engraçado, não tem. A UFSC ela não é campeã mundial de dilatação, não cai corriqueiramente. Sendo assim, passemos para outra. Eu queria a UFSC, eu quero a UFSC. Cara, olha só uma questão que eu acho que vale a pena a gente discutir da UFSC sobre essa área. Página 132, a questão 04. Eu só gosto de fazer questão das coisas que nós já discutimos, né? Acreditando que o aluno se antecipou, arriscou, ficou com uma certa dúvida e que vale a pena a gente discutir. Essa aqui é uma questão famosa, se não me engano, em que eu discordo de um dos gabaritos. Eu vou te mostrar por quê. E claro que tu vai concordar com a UFSC, né? A gente vai concordar com a UFSC, vai fazer o vestibular da UFSC, certo? Então olha só. Calor é energia em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Lógico. No momento em que não existe mais esta diferença de temperatura, o calor deixa de existir. Ele está afirmando. O calor não pode ser armazenado ou contido por um corpo. Em uma situação na qual existe uma diferença de temperatura, o calor surge. E dependendo do meio em que isto ocorre, o calor vai apresentar formas distintas de se propagar. Condução, convecção e radiação, que nós também já vimos. Em relação às formas de propagação de calor, assinale as porções corretas. 01. Na ausência de matéria, o calor se propaga por radiação, ondas eletromagnéticas, em que a frequência do calor está na faixa do ultravioleta. Falou tudo bonito, mas quem a gente chama de onda de calor é o infravermelho. Não quer dizer que nenhuma energia térmica seja transmitida por ultravioleta, mas as ondas de calor são chamadas infravermelho, não é ultravioleta. Clássico, hein? Fala um monte de verdade e um detalhezinho falso. Às vezes a parte falsa ou está no comecinho ou no fim. Não está durante a questão toda. Ou seja, sempre tem uma verdade para o teu cérebro olhar. Oh, verdade. A gente distrai com aquela verdade e ele bota uma mentirinha no meio. Então é muito cuidado com isso. O calor também pode se propagar na faixa da radiação de micro-ondas, a mesma usada nos fornos de micro-ondas para aquecer e cozinhar alimentos. Essa aqui é do ano passado, galera, essa questão. Essa questão aqui é do ano passado da UFSC. Olha como foi, né? Como o cara já mudou a apostila, acrescentando as questões desses anos. Cara, essa questão aí, eu fiquei pensando quando eu fazia o vestibular, né? Eu fiquei pensando, porra, quanta gente vai falar a verdade isso, né? Porque pensa bem, o meu micro-ondas faz o quê? Ele esquenta a água. Através de quê? De micro-ondas? Como é que o calor veio parar na água? Através de micro-ondas. Mas não. A micro-ondas, ela não chegou lá com a agitação térmica e sacudiu o cara já criando agitação térmica. Não. A micro-ondas faz os campos eletromagnéticos oscilarem na mesma frequência de vibração da molécula da água. Tudo vibra, lembra? Tudo vibra. Isso aqui está vibrando. Teu olho não enxerga, mas tudo vibra. O átomo vibra, o átomo é vibrante. Então, na verdade, como a frequência da micro-ondas tem a mesma frequência da agitação da molécula da água, por ressonância a molécula da água começa a rodopiar que nem uma maluca, a molécula de água esquenta. E aí contamina pela agitação térmica a galera nas suas redondezas e o alimento vai se esquentando. Então tu vê que loucura, se transformou em calor depois que a micro-ondas atingiu a molécula da água e fez ela se agitar. Mas não foi ondas de calor que chegaram, porque ondas de calor é infravermelho. Então o cara usou uma coisa do dia a dia da pessoa para avacalhar com ela. Através do consenso eu diria que é verdade, mas conhecendo um pouco mais fisicamente o fenômeno eu percebo que não. Falso. 04, não vou embora. O calor se propaga por 3 processos. Não, viajei. O fluxo de calor através de um sólido depende da sua geometria e do material do qual é composto. Lei de Fourier, o fluxo de calor depende do coeficiente de condutibilidade térmica, da área, da variação de temperatura
ele falasse somente, estaria falso, porque depende também da diferença de temperatura. Se colocasse a palavra somente, estaria falso. Como ele falou que depende, tudo bem, depende mesmo. 08. O calor se propaga por 3 processos. Na condução, a energia é transmitida pela interação dos átomos ou moléculas. Na convecção, a energia é transferida pelo transporte direto de matéria. E na radiação, a energia é transferida por meio de ondas eletromagnéticas. Pô, um resumão bem perfeito, né? Um resumão bem perfeito dos 3 processos de transmissão de calor. A garrafa térmica, ou frasco de Devor, é porque a garrafa térmica é um experimento de física originalmente, assim como essa lâmpada. Essa lâmpada era um bolo de Crookes, era um experimento de física, que a galera viu, porra, dá pra fazer brilhar, vamos fazer uma lâmpada então. Aí nasceu a lâmpada da nossa vida. Garrafa térmica, o Denver estava querendo descobrir como é que eu faço um objeto não perder temperatura. Quero isolar ele do mundo, vou tirar o ar em volta dele, aí eu já tiro a convecção e a condução, e vou botar espelho para a radiação eletromagnética bater e voltar para o objeto. Então ele criou o frasco de Denver. Aí depois a galera, se eu queria manter meu café quentinho, imagina que legal usar um frasco de Denver. Aí criaram a garrafa térmica que a gente usa no nosso dia a dia, certo? Então a garrafa térmica ou frasco de Denver pode ser considerada um recipiente de paredes adiabáticas, pois seu objetivo é evitar qualquer tipo de propagação de calor. É isso que é um recipiente adiabático, né? Que não permite troca de calor. Então a garrafa térmica do dia a dia não é adiabática, perde calor, senão o café nunca ia ficar frio. O frasco de Denver ideal, aí sim ele é um recipiente adiabático. Tudo bem? O processo de aquecimento de um fluido se dá por convecção. Por isso, a fonte de calor deve estar preferencialmente localizada na região superior deste fluido. Se eu botar o aquecedor lá em cima, o ar quente teria que subir. Se tu quiser esquentar o ambiente, o aquecedor deve estar preferencialmente na parte de baixo. Que quando aquece, o volume aumenta, a densidade diminui e a coisa aquecida flutua na coisa não aquecida. Certo? Pá, faltou citar dilatação anômala. Sou um retardado mental, já me perdoei. O processo de aquecimento é não falso. Então, na próxima aula eu vou, antes de migrar para a próxima matéria, eu vou falar da dilatação anômala da água, né, e por que ela está diretamente relacionada à vida na Terra. Muito obrigado pela paciência e até a próxima. Pela primeira vez na história eu esqueci alguma coisa, que eu nunca esqueço de nada, vocês sabem. Esqueci.